Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados, muita paz. Que Jesus possa encontrar na nossa intimidade um espaço, porque muitas vezes chamamos por Jesus, mas esquecemos de dar abertura no nosso coração para esta divina presença. Na noite de hoje está reservado ao estudo para a nossa reflexão do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É o item 4, que trata dos infortúnios ocultos. Em primeiro lugar, vamos saber o que é infortúnio. E lá no dicionário está colocado que o infortúnio é, em primeiro lugar, como sendo uma calamidade, uma desgraça, uma infelicidade, aflição, sofrimento. Então, tudo isso aqui de forma oculta, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, começa pelas grandes calamidades, que a generosidade, a humanidade, de um modo geral, tem grandes impulsos de generosidade quando as calamidades são de grande porte. Então, nos mobilizamos para atender às necessidades de toda ordem, em alimentos, em agasalhos, em medicamentos. Mas aqui no Evangelho trata particularmente daqueles infortúnios, dessas infelicidades, desses sofrimentos ocultos, que pode requerer mesmo o auxílio material, o auxílio moral, o auxílio espiritual. Mas como descobrir isso? Se as pessoas que estão a carecer desses recursos, de alimentos, de agasalhos, se essas pessoas não saem às ruas para pedir, é onde Kardec coloca uma situação muito real, é uma situação muito esclarecedora e cheia também de ternura e de ensinamento. Ele começa dizendo: quem é esta senhora de ar tão distinto, que se veste de uma forma tão modesta e se faz acompanhar de uma jovenzinha também vestida modestamente? Ela vai até uma mansarda, quer dizer, uma casa de aspecto muito humilde, muito pobre, e adentra aquela residência. Aqueles rostos emagrecidos sorriem, os olhos brilham. Aquela senhora ali já é conhecida, pois que todos a recebem com essa alegria no olhar. Ela vai ali levar o de que necessita aquela família para viverem em condições de dignidade. Lá na esquina existe uma carruagem que está parada, mas é um verdadeiro armazém que vai suprir ali todas as necessidades. Como se não bastasse, aquela senhora leva palavras de conforto, de consolação e de esperança. E por que ela age assim? Como será que ela descobriu essa família tão necessitada? Naturalmente, aquela senhora, aquela mãe de família, está rodeada de crianças. Tem uma criancinha mesmo de colo que precisa de ser amamentada. Então não vai faltar o leite, porque aquela senhora está levando tudo de que eles precisam.
E mais tarde ela diz para aquela mãe: vai até o hospital fazer uma visita para o pai daquela família que está doente, está internado. E é por isso, com o seu trabalho, os seus trabalhos de bordados, de costura, não foram suficientes para prover as necessidades daquela família. Por isso é que aquela senhora vai ali. E a pergunta, o questionamento, por que ela, sendo uma dama da sociedade, se veste de maneira tão singela para não insultar a pobreza com seus trajes ricos? Por que ela se faz acompanhar daquela jovenzinha para ensinar a filha como se faz a verdadeira caridade? A mocinha também quer contribuir com alguma coisa, mas a mãe lhe diz: não, minha filha, você não tem nada de seu. Quando eu vou ajudar as pessoas, você me ajuda a cuidar delas. Isso já é suficiente. Se queres dar algo de seu, então aprende a costurar. Faz roupinhas. E aí o mérito será todo teu. Mas enquanto não aprenderes a fazer isso, basta que me acompanhes e me auxilies. Qual é a crença daquelas pessoas? Aquela dama não pergunta. Ela vai ali consolar, ela vai amparar aquela miséria que é daquele momento, porque não é uma situação constante. Saindo dali, ela vai até o hospital, levar ao pai de família a esperança para que ele esteja despreocupado. A sua família está bem cuidada. Em casa, ela é uma dama da sociedade. Certo dia, uma daquelas jovens mocinhas, filhas daquele casal que ela estava ajudando, ela entra na sua casa para vender aquele trabalho. Ela reconhece a senhora e quer de alguma forma agradecer, mas aquela senhora pede-lhe silêncio, porque não importa. Não. Não digas nada a ninguém. Assim também ensinava Jesus. Então, quanto à questão material, esta passagem, essa página, esse caso dessa senhora rica, que vai acompanhada da sua filha ajudar uma família de necessitados, é uma história altamente cheia de ternura, cheia de ensinamentos para todos nós. Nós fazemos poucas coisas e fazemos alarde das poucas coisas que fazemos. Fazemos 2 e dizemos que fazemos 200. Se chegamos a fazer 200, talvez aí o nosso olho não cresça tanto. Mas, possivelmente, vamos dizer que foi 2.000. A verdadeira caridade nós ainda não conhecemos. Mas Jesus exemplificou a caridade em todos os momentos em que esteve palmilhando aqui o planeta Terra. Por isso, Kardec indaga da espiritualidade superior. Qual é o verdadeiro conceito de caridade segundo Jesus? E a resposta vem clara e serena. Benevolência para com todos. Essa benevolência, naturalmente, entram aí os recursos materiais, o auxílio, dar o pão a quem tem fome, vestir a quem está desnudo, agasalhar, um medicamento para quem está doente, visitar as pessoas. Então, essa benevolência inclui toda essa caridade material
que nós tratamos aqui nessa história contada por Allan Kardec. Tem mais. Além da benevolência de Jesus para com todos, indulgência para as faltas alheias. Quer dizer, fazermos vistas grossas para os erros dos outros, mas estarmos olhando mais para nós mesmos. Um foco dentro de nós daquilo que temos de negativo, para podermos nos trabalhar e nos tornar pessoas melhores. E por último, benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e o perdão das ofensas. Eis aí o conceito de caridade segundo Jesus. Está em O Livro dos Espíritos, obra que marca no planeta Terra 160 anos da doutrina espírita, do Consolador prometido por Jesus, porque ele sabia que o seu evangelho, que a sua boa nova, seria modificada, como só ia acontecer entre os humanos, neste planeta de provas e de expiações. Então, Jesus, ele nos conhece intimamente, nos conhece bem. Na palestra ontem que foi feita pelo nosso irmão Dante, ele tratou daquela passagem de Jesus, do sermão profético, ele anunciando já aquele tempo, e antes dele no Velho Testamento também, porque os seus enviados, os enviados do Cristo de Deus, já traziam estas advertências, que ia chegar aquele momento onde pessoas apresentariam numa pele de cordeiro, sendo lobos. Jesus diz claramente: haverá falsos cristos e falsos profetas. Ele diz sem tirar e nem pôr. Ele traz estas revelações, porque assim como nós aqui, nós vemos as intrigas, as notícias falsas, as mentiras mascaradas com meias verdades, e querem nos vender como se fosse a verdade absoluta. Muitas vezes conseguem. É dito aí por um pensador que nós podemos enganar até todos por um pouco tempo, mas não podemos, ou melhor, enganar muitos por muito tempo, mas não podemos enganar todos por todo o tempo. Nós podemos enganar alguém a vida toda dele, principalmente quando a pessoa gosta de ser enganada. Os infortúnios ocultos são infortúnios reais, não somente da falta do pão, da carência de um agasalho, de um medicamento, uma carência afetiva, mas as dores da alma. Você tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Estávamos lembrando ontem, a nossa amiga Joeli, lembrando de uma frase, acredito que seja da irmã Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia: há pessoas tão pobres, mas tão pobres, tão miseráveis, que só mesmo têm o dinheiro. Então, nós vamos observar que a maior necessidade, muitas vezes, não é a falta do recurso financeiro. Às vezes é o acúmulo desses recursos, gerando a ganância, fazendo com que criaturas pisem nos outros para alcançar aquilo que almejam.
Meus amigos, nesta passagem, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, nos faz dar um foco diferenciado, até mesmo em família. Quantos infortunados moram na casa vizinha? Quanto infortúnio dentro dos nossos lares? Um irmão, um filho, uma filha, o marido, a esposa, está ali angustiado, em conflito. E nós não paramos para perceber nada disso. Nós olhamos como se estivéssemos vivendo dentro de uma caixa espelhada. Olhamos para o alto, nos enxergamos. Para baixo, vemos a nossa imagem. À frente, estamos de corpo inteiro. À direita, à esquerda, se damos um giro para trás, vamos enxergar nós mesmos. Esta é a exemplificação do egoísmo cruel, onde somente nos enxergamos, onde somente vemos as nossas necessidades, os nossos interesses. O nosso foco deve voltar para dentro de nós próprios, para uma viagem interior, porque quando Jesus recomenda como sendo um mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, como primeiro mandamento, e como segundo, amar o próximo como a si mesmo, Ele está nos convidando para esse mergulho interior. Será que nos amamos de verdade? Se nos amamos, nós queremos, nós nos respeitamos, temos uma vida digna, temos amor ao trabalho, até mesmo ao sacrifício que fazemos para sermos criaturas éticas, criaturas diferenciadas, porque estamos estudando a doutrina espírita. Não é mais o evangelho recitado, de sabermos o evangelista, o capítulo e o versículo. A doutrina espírita nos convoca para o trabalho dentro de nós mesmos. E quando nós começamos a fazer essa viagem interior, nós vamos sentir Deus na nossa intimidade. Nós vamos olhar para os irmãos, embora ele esteja com um meio sorriso. Nós vamos estar enxergando através do seu olhar, muitas vezes a angústia, a carência afetiva, alguma coisa que não está bem, porque assim é que nós estamos nos enxergando e devemos ter esse olhar para conosco, diante do espelho. Vamos dar uma olhada. Os olhos não são as janelas da alma, já dizia Shakespeare. Leonardo da Vinci, os olhos são as janelas da alma. Então, que possamos puxar um pouquinho dessa janela e olharmos por essa fresta o nosso ser no autoconhecimento. Olharmos para o olho dos que são os nossos amigos, os nossos irmãos, e sentirmos o que ele está sentindo. Isso se chama empatia. O egoísta, ele, via de regra, ele só vê a si mesmo. Ainda somos todos um tanto egoístas, mas não esses egoístas a ponto de entrar numa psicopatia, porque aí já é diferente. Porque o psicopata, ele não tem empatia com ninguém. Tudo o que ele faz é justificado pelo seu eu,
pelo seu desejo, pelo seu jeito de ver. Não tem medicação para isso. Segundo a psiquiatria, o psicopata é isso aí. O sociopata é no mesmo caminho. Se não for a doutrina espírita, nós iríamos achar que essa criatura eternamente vai ser desse jeito, e não é verdade. Em algum momento ela vai despertar. Ela vai estar se colocando no lugar do outro. Observemos Jesus. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Fazei aos outros aquilo que gostaríeis que os outros vos fizessem. São assertivas, são máximas altamente positivas, sem nenhum rebuço, sem nada. Quando ele vai ensinar as grandes verdades, ele utiliza as parábolas, porque naquele tempo não tínhamos capacidade de compreensão. Num trabalho do Arte Cura, aqui na casa, esse trabalho acontece às quintas-feiras, e o mentor que coordena, naturalmente, ele se diz o menor. Não queremos aqui questionar, e até acreditamos que seja mesmo o menor, já que nós estamos tendo algum acesso. Ele diz: minha filha, observe melhor cada pessoa que entra na sala. Às vezes eu quero olhar a pessoa, virar e falar: não precisa. Eu vejo antes, depois eu dou uma olhada para conferir. Porque eu acredito na mediunidade de todo mundo. Mas eu tenho muito cuidado com a minha própria. Porque eu não vou responder pela mediunidade, pela comunicação dos outros médiuns. Eu vou responder por aquilo que eu estiver fazendo. Então, naquele momento, eu dou uma olhada para conferir. E, de fato, muitas coisas assim acontecem. Então, ele diz: observemos, porque o tratamento para esta pessoa tem que ser desta forma. Tem, às vezes, ali um trabalho que ele acabou de fazer. Ele diz: esse não é adequado. Não é pela vibração, não é pelas cores, é pela forma. Vamos fazer desse jeito. Mas nem sempre é ele que está desenhando. Ele está ali num trabalho de orientação. São outros irmãos, terapeutas, médicos, pintores, alguns conhecidos, a maioria anônimos. Anônimos para nós. Então, meus queridos irmãos, vamos aprendendo aos poucos a olhar as pessoas e estarmos nessa empatia, nos colocando no lugar do outro. Não é Jesus que diz? Amar o próximo como a si mesmo? Então, nós temos que observar as pessoas assim. Temos que ser mais indulgentes com os outros, severos conosco, mas indulgentes com os outros. Se alguém me xinga, não tem problema. O problema vai ser eu xingar as outras pessoas. Alguém me lançou uma pedra, tudo bem. Desde que eu não capote, no meio do caminho. Mas o que não podemos fazer é revidar. Porque daqui a pouco vai ser uma chuva de pedras que ninguém vai saber quem começou. E não adianta dizer ele começou, ela começou. Assim, quando nós entramos na vibração do desequilíbrio, alguém nos diz uma palavra ruim, a gente diz uma pior, e dali a pouco está uma corrente fluídica negativa, mas tão negativa que não dá mais para segurar. Então, meus amigos, minhas amigas, aproveitemos
na noite de ontem é algo assim muito peculiar. O sentimento, porque muitas vezes o Espírito escreve, mas a emoção que ele deixa impregnada para nós é diferente. Uma senhora conhecida nossa, amiga nossa, Dona Joaquina, ela dizia numa parte ali, hoje à noite eu estava relendo aquela mensagem, passando a limpo, porque no começo é muito... Ela dizendo para nós, ela mandou esse recado para nós aqui da casa de Sebastião Marte. Quero dizer aos amigos da casa de Sebastião Marte, que os mentores de fato existem. Ela dizia com aquele sentimento de novidade para ela, porque certamente ela também, quando estava encarnada, às vezes a gente duvida. Será que os benfeitores estão mesmo aqui, nos acompanhando, vendo o que estamos fazendo, o nosso esforço? E ela dizia, eles existem de verdade e cuidam de cada um de nós. Então, nestes minutos, meus irmãos, mentalizemos os nossos lares, os nossos familiares, um familiar amigo que está internado, já se preparando para reingressar no mundo espiritual. Não duvidemos da misericórdia divina. Os benfeitores amigos estão aqui presentes, junto de cada um de nós. Como dizia Kardec, já não é ver para crer, é crer para ver. O Evangelho não deve mais somente ser citado. Ele deve ser vivenciado. Ainda não temos essa capacidade de vivenciar o tempo inteiro, 24 horas. Mas cuidemos de exercitar, meus irmãos, a paciência, a tolerância, a fraternidade, a benevolência, a indulgência. Porque somente desta forma vai valer a pena dizer, eu sou espírita. Como aquela senhora que ia na casa daquela família, ela era espírita. Kardec diz, que importa? O importante é que à noite, um concerto de bênçãos subirá até os céus, em gratidão ao trabalho de amor que aquela senhora estava fazendo para aquela família. Que esse concerto de bênçãos, que esta casa, nesse momento, oferece para nós, possamos ser contemplados pelas bênçãos de Deus. Muita paz. Que Jesus nos abençoe.